Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz Páscoa para todos nós, né? Estamos felizes porque cremos num Deus que está vivo. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 50. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, de 50 a 58. Mesmo que as versões sejam diferentes, né? Não tem problema, nós entendemos a palavra, né? Diz assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Pode sentar. Numa outra versão fala: não será em vão, né? Não será em vão, não será inútil. Nesta manhã, irmãos, vamos meditar sobre verdades espirituais sobre a ressurreição. Esses dias eu estava ali embaixo, na entrada do prédio, onde eu moro, e estava pensando na ressurreição, já sabendo que eu teria que ministrar nesse último domingo, né? E pensando na Páscoa, pensando na ressurreição, e aí apareceu um orador cristão, amigo, muito cristão, a gente conversa bastante sobre as coisas de Deus. Aí ele estava ali e eu falei assim para ele: e a Páscoa está chegando. E eu pensando na ressurreição, né? E ele disse: e é verdade. E eu estou preocupado porque os preços dos ovos de Páscoa estão lá em cima. Então é assim, né, irmãos? Quando você pensa em Páscoa, com a mente da terra, você pensa em ovo de Páscoa, né? Quando você pensa em Páscoa com a mente espiritual, você louva a Deus pela ressurreição do Senhor Jesus. A ressurreição é a vitória final da fé cristã. E os apóstolos escreveram bastante sobre isso, não é? Mas Paulo, de um modo especial, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele faz um tratado teológico. Não sei se já teve a oportunidade de ler do início ao fim com cuidado, mas a partir dessa mensagem eu acho que você vai querer ler mais algumas vezes e pensar sobre esse assunto. Vamos estudar juntos esse tema importante, que é um tributo à ressurreição. Muito bem, primeiro ponto que nós vamos pensar hoje é sobre o fato. A gente põe os pontos, irmãos, para tentar ver se vocês guardam um pouco a mensagem no final, entendeu? Então, primeiro ponto, primeiro pensamento, primeira verdade é o fato. Repita comigo. Não, mas está fraco. Não é fraco, é fato. O fato, vamos todo mundo. O fato da ressurreição. Paulo está argumentando, ele diz assim: o que eu vos escrevi, eu transmiti o que recebi de outros. Aí ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele invoca as Escrituras, ele recorre às Escrituras para argumentar no seu texto que Cristo ressuscitou. Está escrito,
Aliás, essa retórica do está escrito, Jesus usou muito no Sermão da Montanha, né? Ele diz assim, está escrito tal coisa, mas eu vos digo outra coisa, fazendo uma releitura da lei, porque a lei é importante, mas aplicá-la com os olhos de Jesus, melhor ainda. Então, meus irmãos, as Escrituras falam o quê? Cristo morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Como a pastora bem colocou nessa introdução, pastora, porque, na verdade, esse entendimento que você colocou é o que todo mundo precisa ter do Espírito Santo para entender o plano da salvação. Enquanto a pessoa não entende isso que você falou hoje aqui, pastora, a pessoa não entendeu a salvação. Está cheio de gente, irmão, dentro das igrejas cristãs, no geral, evangélicas ou católicas, que são religiosos, até temem a Deus, mas não entendem o plano da salvação, porque a salvação não é meritória, não é mérito nosso, é a graça de Deus revelada em Jesus. Se eu não entender isso, estou perdido, porque eu vou tentar me salvar a vida toda, eu vou me esforçar o tempo todo e não vou alcançar essa graça de Deus na minha vida. Mas tudo bem, não é a sequência da mensagem aqui, pastora, mas que maravilha, né? Aí Paulo continua argumentando o fato, ele diz assim, Jesus apareceu para Pedro e os 12, para mais de 500 irmãos, para Tiago, e apareceu para mim fora de tempo. E depois nós temos o próprio Lucas registrando no Evangelho que apareceu para os 2 discípulos a caminho de Emaús. Então, fato é que Jesus apareceu para muitas pessoas, e está escrito tudo isso. Então, a primeira aplicação que a gente faz nessa manhã, irmãos, é o seguinte: Jesus já apareceu na sua vida? Porque isso é importante, ele precisa se revelar para nós, ele precisa ressuscitar para nós. Se ele está vivo, tem que estar vivo no meu coração, no teu coração. Então, a pergunta é, Jesus já apareceu na tua vida? Você já encontrou Jesus? Ele já se revelou? Você já falou, Senhor, eu quero estar perto de Ti, eu preciso de Ti, eu Te amo, eu quero andar contigo, me ajuda. Isso é muito importante pensar, se é fato ou não que Cristo habita no nosso coração. Uma segunda verdade, meus amados irmãos, que nós vamos estudar aqui, tem a ver com a dúvida. Primeiro o fato, segundo a dúvida. Vamos falar junto? Primeiro o fato, segundo a dúvida. A dúvida. Esta apologia da ressurreição, no capítulo 15 de 1 Coríntios, é uma defesa sobre um tema que se faz necessário, mas sempre houve dúvida sobre a ressurreição. A começar dos fariseus e dos saduceus. Os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não criam. Tanto é que está registrado lá em Mateus 22, um momento em que um grupo de saduceus chegaram para Jesus, para questioná-lo sobre a ressurreição. E disseram para ele assim, Senhor, mestre, é o seguinte, aqui tem a lei do levirato, seguinte, se a mulher casa com um homem, mas ele não lhe dá filhos, e ele morre, a lei de Moisés diz que o irmão dele precisa casar com ela para dar filhos para o seu irmão. Então é uma lei meio complicada, né? Aí eles falaram para Jesus, tinha uma mulher que casou com 7, morreu um, morreu outro, depois morreu a mulher. Aí perguntaram para Jesus, e lá no céu, e lá na ressurreição, quem vai ser o marido dela? E Jesus, ele responde para eles dessa maneira, vocês estão enganados porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Veja, irmãos, se a gente não conhece a Escritura e nem o poder de Deus, estão perdidos, né, irmão? Fala a verdade. Precisamos conhecer as Escrituras, estudar a palavra. Então esse é o momento que nós estamos estudando juntos. E aí ele diz assim, na ressurreição as pessoas não se casam, nem são dadas em casamento, mas são como anjos no céu. Então lógico, irmão, não tem família como tem família aqui na terra, no céu, é diferente, é uma dimensão espiritual. Nós seremos como anjos, adoradores de Deus, é uma outra dimensão, nada a ver com essa terra. E aí, meus amados irmãos, né? Paulo está dizendo assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Verso 12.
sempre tem o contra, o que não crê, o que questiona, o que quer pensar diferente. Lógico, tem outras maneiras de pensar sobre a vida após a morte, eu sei disso, está cheio de religião, mas nós temos as Escrituras, nós temos a palavra de Deus. Então, para nós, o que os outros pensam, a gente respeita, mas o que vale é a palavra do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém. Que é isso, irmão? Alguém me disse esses dias lá no prédio também, porque assim, os religiosos tentam falar da história de Jesus que morreu na cruz lá, para botar um pouco de medo no povo, como que se a religiosidade tivesse imposto essa história. Não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, nós cremos na palavra do Senhor. Mas quais seriam as consequências? Imagine que Cristo não ressuscitou, irmãos, ok? Vamos fazer um exercício que Paulo nos faz pensar. Se Cristo não ressuscitou, o que acontece? Presta atenção. Primeiro, nossa fé e pregação é inútil, é em vão. Ele vai dizer isso lá no verso 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Para que pregar, irmãos? Para que pregar a salvação, o arrependimento dos pecados, uma vida com Deus, esperança da ressurreição? Para quê? É inútil. Também é inútil a fé que vocês têm. 2, estamos mentindo em nossa pregação, diz Paulo lá aos Coríntios. Por que estamos mentindo? Porque diz lá, então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Eles estão pregando que Deus ressuscitou, mas Cristo não ressuscitou, então nós estamos sendo mentirosos em relação a Deus. 3, continuamos presos nos pecados. Veja só, irmãos, isso tem a ver com o que você falou, pastora. Diz o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé, e vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Por que está no pecado? Porque não creu no Senhor, que venceu a morte, derramou o sangue para pagar o preço do nosso pecado. A salvação, porque não recebeu o perdão e a graça de Deus, não por causa que somos pecadores mesmo, porque todo mundo é pecador, e se fosse pelo pecado, está todo mundo no inferno mesmo, isso não tenha dúvida, mas a salvação está aí para nós recebermos pela fé. Então, se Cristo não ressuscitou, você está no pecado, irmão, você está preso no pecado. E quem dormiu está perdido, verso 18, nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Quando eu digo dormiram em Cristo, eu não estou defendendo nenhuma tese escatológica, é uma expressão de Paulo que diz assim, a gente morre, ou morre em Cristo ou morre sem Cristo, é isso que ele está querendo dizer, né? Não estamos pensando se quando morre fica dormindo até o dia da ressurreição, ou se já vai direto para o céu, não é essa a nossa discussão de hoje, ok? 5, somos miseráveis, dignos de pena, verso 19, se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Essa é a versão Almeida Corrigida e Fiel. Outras versões falam diferente, né? Diz que a gente é digno de pena, mas eu gosto de pensar que a gente é miserável mesmo. Se não cremos na ressurreição, irmãos, somos miseráveis, porque tudo que Jesus passou, sofreu, pagou um preço, sentiu dor naquela cruz, se ele não ressuscitasse e vencesse a morte, nada disso que ele passou também teria tido sentido. Então, aplicação, você pela fé já creu nessa ressurreição? A ressurreição é uma verdade na tua mente espiritual, meu irmão, você pensa nela como uma vitória de Deus para a tua vida, ou a dúvida? Se a dúvida, repreende a dúvida hoje, em nome de Jesus, abre o coração para o Senhor, porque o inimigo trabalha para pôr dúvida no coração das pessoas, pode ter certeza disso, meus amados irmãos. E Paulo diz lá em Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, então, ele está dizendo que vocês creram na ressurreição, assimilaram a ressurreição, pensem nas coisas do alto, onde Cristo vive. Pensem nas coisas do alto, irmão, não no ovo da Páscoa. Mas não quer dizer que não pode comprar um ovinho, né, pastor? Porque pelo menos é gostoso, chocolate é gostoso. Não é que é proibido comprar, mas veja, irmãos, Páscoa para nós é isso que nós estamos vivendo, né? Lógico, Jesus morreu, a gente tem que lembrar do seu sacrifício, sem dúvida nenhuma, mas eu prefiro o domingo do que a sexta, pastor. Porque a sexta é muita tristeza, mas o domingo é muita alegria na presença do Senhor. Amém?
Terceiro ensino. Então, nós estamos no ensino, hein? Primeiro o fato, Cristo ressuscitou, certo? Paulo está falando, ressuscitou, isso é fato. A dúvida, para quem não crê, mas quem crê não tem dúvida. Terceiro, a sequência. Esse é legal. Fala comigo, irmão, a sequência. Tem uma sequência. Tem uma sequência. Na nova versão transformadora, no verso 23 diz assim: mas essa ressurreição tem uma sequência. eu gostei. Tinha que cortar na hora de fazer a gravação, essas partes que a gente falha aqui, tosse, viu, pessoal? Dá um corte aí. A sequência é o seguinte, irmãos, veja só. São 4 sequências, veja comigo. Primeiro, Cristo ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Quem vai um glória a Deus aí? Essa é a primeira. Cristo ressuscitou. Ele é o primeiro que ressuscitou. É o primeiro. Com corpo de glória. Ah, Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. E vai ressuscitar lá na frente. Mas aquele que ressuscitou em corpo de glória é Cristo. 2. Todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Está escrito lá no verso 23. Não, no verso 23. Depois todos os que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então, primeira sequência. Cristo é o primeiro. Depois, quando Cristo vier, os que são de Cristo ressuscitarão. Quem pode dizer amém? Os crentes vão ressuscitar. Quer dizer, nós seremos arrebatados também. Está tudo junto, irmãos. Ressurreição e arrebatamento acontecem no mesmo período. Terceira sequência, virá o fim. Para o inglês, the end, né? The end, o fim. Verso 24 diz lá, 24. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e todo o poder. Porque é necessário que ele reine. Então, veja só, irmão, virá o fim. Virá o fim. E 4, quando? Quando o último inimigo for vencido. Que diz o texto? Pois o último inimigo a ser vencido é a morte. Então veja, irmãos, quando chegar os últimos tempos, o que vai acontecer? Muita coisa. O trono branco, o juízo de Deus, não é? Vai ressuscitar tanto os salvos quanto os perdidos vão ter que comparecer para o juízo. Satanás e os seus anjos lá serão lançados no lago de fogo, a segunda morte. Tem um monte de coisa lá em Apocalipse que fala sobre isso, mas a gente tem que entender que isso não é, vai acontecer num dia isso, no outro dia aquilo, não sei o quê. Depois que Cristo nos arrebata, não tem mais dia, não tem mais 24 horas. Então a Bíblia está falando de um evento dos últimos tempos. Quando fala assim, nos últimos tempos, no último dia, o dia do Senhor, vários textos em toda a Bíblia vai apontando para esse dia final. É o fim, irmãos. Para alguns teólogos, tudo acontece no mesmo momento, não há separação de tempo. E tem uns versículos, tem uns textos assim mais isolados que falam de 2 períodos, mas não é minha preocupação agora para os irmãos ficar pensando em tempos. Temos que pensar que é o fim. Então a sequência é assim, irmãos: Cristo, primícia dos que dormem, ressuscitou. Quando ele vier buscar a igreja, nós vamos ressuscitar junto e ser arrebatados. Terceiro, virá o fim. Está escrito. Porque a morte foi vencida. Agora eu pergunto para vocês, irmão, depois que a gente ressuscitar e vencer a morte, para que precisa ter mais a história da humanidade? Acabou a história da humanidade, irmão. Nós vamos estar eternamente com Cristo, na Nova Jerusalém, na glória eterna, com as bodas do Cordeiro. Quem está comigo, diga amém. Eu sei que são assuntos difíceis, mas a gente tem que tentar simplificar e ficar com o que é fácil de entender. O que é fácil de entender? Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar com Ele, então virá o fim, porque a morte foi destruída. E nós vivemos com Cristo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso faz parte desse pacote dos últimos tempos, do último dia, seja como for, o que nós queremos pensar. Uma sequência, né, irmãos? Uma sequência. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Muito bem.
Aí a aplicação desse ponto 3, eu pensei, você está comigo? Você está entendendo? Nós estamos juntos nesse pensamento. 4, hoje não vai ser 3 pontos, pastor, mas também não vai muito longe não, pode ficar tranquilo. O corpo de glória. O corpo de glória, é um assunto de 1 Coríntios capítulo 15, o corpo de glória, né? O fato, Cristo ressuscitou segundo as Escrituras, a dúvida é uma seta do inimigo no coração das pessoas, a sequência nós acabamos de ver, e agora então o corpo. Tem um verso 35 que vai dizer assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Aí Paulo diz assim, insensatos, numa outra versão, que perguntas tolas. Aí Paulo vai fazer um uso do dia a dia, ele vai falar assim, olha, você sabe que uma semente, quando ela vai para a terra, ela morre, e nasce a planta, de maneira que, quando morre é uma coisa, e quando nasce surge outra coisa, uma outra natureza, interessante isso, né? E ele vai falar dos diferentes tipos de carne, a carne do ser humano é uma, dos animais é outra, dos peixes, das aves, são carnes diferentes, e Paulo está argumentando isso para lá, e aí ele fala da ressurreição. Ora, na ressurreição é a mesma coisa, vamos ler lá, diz lá verso 42, o mesmo acontece com a ressurreição dos mortos, quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre, é enterrado em desonra, mas ressuscita em glória, é enterrado em fraqueza, mas ressuscita em força. Então ele está argumentando, é enterrado um corpo natural, e ressuscitará um corpo espiritual, louvado seja o nome do Senhor. O corpo de glória é um corpo espiritual, mas assim irmãos, tem umas curiosidades, né? Pense comigo, a gente está aqui para pensar um pouco. Jesus ressuscitou, certo? Em primeiro lugar, eles não reconheceram que era o Senhor, em muitas ocasiões. Maria Madalena só reconheceu quando Jesus a chama de Maria, está registrado em João 20, de 14 a 16. Ela olha para Jesus, acha que é um jardineiro que está cuidando lá, e fala assim, olha, diz aonde ele está, que eu só quero saber onde está o corpo do meu Senhor. Aí Jesus olha para ela e fala assim, Maria. Aí ela reconhece que é o Senhor e chama de Rabone, mestre. Então não reconheceu. Os discípulos a caminho de Emaús não reconheceram. Jesus apareceu para os discípulos, eles achavam que era um fantasma, eles estavam todos fechados lá, e então parece que a fisionomia de Jesus não era a mesma de antes. Uma outra coisa, Jesus podia entrar e sair dos lugares fechados, né? Por isso que o pessoal achava que é fantasma, porque a porta fechada, daqui a pouco uma pessoa aparece no meio deles assim, quem que é essa pessoa? O fantasma. Os discípulos de Emaús estavam lá com Jesus, a hora que Jesus entrou na casa deles, ele pegou o pão, deu graças, entregou para eles, abriu o entendimento que era Jesus. Cadê Jesus? Sumiu. Eles nem perceberam, que eu não viram, Jesus sumiu. Então, as coisas estranhas que acontecem, né? Mas ao mesmo tempo, quando Jesus aparece para Tomé, porque Tomé disse para Jesus apareceu uma vez, Tomé não estava, a gente conhece a história, né? Aí, Tomé, nós vimos Jesus, e Tomé era aquele científico mesmo, né? Aquele, só a ciência, só se a ciência aprovar eu acredito. Se eu não tocar no lado, na mão dele, eu não creio. Tudo bem, né, irmãos? Não vamos julgar o Tomé, que às vezes a gente não crê em um monte de coisa, né? Ao longo da vida, a gente acaba sendo meio Tomézinho em algumas coisas, né? Aí Jesus aparece, fala assim, ô Tomé, toca aqui, ó. Aqui, ó, tem um buraquinho aqui, não sei se tinha buraco, mas tinha uma marca, né? Do meu lado, toca aqui, Tomé. Aí ele se prostra, Senhor meu e Deus meu. Mas quantas vezes a gente não dá para o joelho e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, tem compaixão na minha vida, me ajuda. Então, irmãos, Jesus podia entrar e sair, mas podia tocar e sentir carne nele. Isso só para deixar a curiosidade do corpo de glória, que vai ser uma coisa maravilhosa, né? Aí Jesus falou assim, vocês têm alguma coisa para comer? Temos peixinho. Aí a pessoa pensa, será que fantasma come peixe? Deram, Jesus comeu o peixe. Então, irmãos, interessante isso, né? É um corpo espiritual, mas
vai poder tocar. Vamos aplicar isso aqui é difícil de aplicar. Vamos aplicar. Aplicação: teremos um corpo de glória e veremos a face do Senhor Jesus. Aleluia. Isso é que é o mais importante, né? Veremos a face do Senhor. E não vai ser um corpo que vai cansar, né? Porque os anos vão passando, a gente vai sentindo um pouquinho de dor aqui e tal. O pessoal de mais idade sabe o que é levantar. A minha neta já está tirando sarro. Fala assim: o vô quando eu sair do carro, e fala... Começa as dores, né, irmão? Fazer o quê? Mas lá no corpo de glória vai ser bom, viu, pastor? E nem vai precisar ir para a academia. Beleza, louvado seja o nome do Senhor. Vamos terminar. Último, quinto ponto. O segredo. O mistério. Então nós falamos do fato, da dúvida, da sequência, o corpo de glória. Se você não anotar na cabeça, anota no papel aí todos esses pontos aí, viu? Quem quiser depois pegar esse texto, eu passo para o pastor, você pode pedir, você pode reler tudo de volta. Mas aí, é o texto que nós lemos hoje na hora que a gente começou a pregação, que vai falar assim, né? Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Numa versão, na outra lição, fala um mistério. Porque é um mistério, né, irmãos? Aí ele fala assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. Em corpo de glória, vamos ser transformados. Acontecerá, quando que acontecerá, irmãos? Num instante, num piscar de olhos, ao som do que, irmãos? Da última, não tem mais trombeta, é a última. O Apocalipse fala lá de trombeta, né, de selos e não sei o quê, mas a última trombeta é essa aqui, quando Cristo vem buscar a igreja. Acabou. Para nós acabou, queremos ficar com Jesus o resto da vida. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a palavra das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória. Glória a Deus. Aguardamos esse dia, irmãos, que a morte acabou. Eu tenho ido em tantos funerais. Recentemente fui no funeral de um pastor de 60 anos de idade que sofreu um acidente na estrada, morreu, 60 anos. Novão ainda, vida toda pela frente, muita coisa para fazer, esposa ali, desolada. É triste, a morte é triste. Ainda é uma dor. A gente não entende, a gente não aceita, né? Mas um dia a morte foi engolida pela vitória. Já foi porque Jesus já ressuscitou, ele é a primícia dos que dormem. Mas você vai ressuscitar com Jesus. Você vai ressuscitar. Creia, meu irmão. Creia de todo o coração. Onde está, a morte, a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, assim, irmão, o aguilhão da morte é o pecado, lógico, né? E a lei reforça o pecado, porque a lei não pode salvar, ela só mostra que a gente é pecador. Mas Jesus nos dá a sua graça maravilhosa, e nós podemos crer nesse perdão e ser salvos. Então, esse segredo maravilhoso, esse mistério, que não precisa ser mais segredo, né, pastor Pedroso? Não precisa mais, não precisa mais. As pessoas precisam ouvir as boas notícias de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e que os crentes também vão ressuscitar com Jesus. Aleluia. Então virá o fim, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Que glória, que glória. Então, meus amados irmãos, concluindo esta mensagem, o que nós vamos aplicar na nossa conclusão? Precisamos trabalhar para Deus. Não ouvi nenhum amém, pastor, do povo. Eu falei bem devagarzinho para ver se eu ouvia assim, um aleluia, um amém, louvado seja. Você acha que você precisa trabalhar para Deus? Sim ou não, irmão? Levar o evangelho às pessoas, anunciar o seu evangelho. E aí Paulo vai falar, mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado, numa versão fala sobre o pecado, outra nem tanto.
e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nos dá vitória, somos mais que vencedores. Portanto, meus amados irmãos, sede fortes e firmes. Isso aí a gente já ouviu desde o tempo de Josué, de Moisés, ser forte e firme, então que já sabemos. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. E Paulo sabia disso, irmão, porque ele tinha trabalhado duro. No verso 10 do mesmo capítulo, ele vai dizer assim, ó: o que agora sou, porém, porque ele diz que ele é o pior dos pecadores, que perseguiu a igreja, né? Deve-se inteiramente à graça de Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. A graça de Deus, irmãos, não foi inútil na nossa vida. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Tinha uma banda, acho que nem tem mais, antiga, da década de 80, pastor Pedroso e a pastora Sandra já vão lembrar. Chamava assim, Ultraje a Rigor. Laércio conhece, né? Laércio fez assim, né? Eles gravaram uma música que fez muito sucesso, muitas músicas com sucesso, mas na época um pequeno rockzinho, né? Que dizia assim, inútil, o nome da música era Inútil. Uma crítica ao brasileiro nos tempos da ditadura e ao Brasil como um todo, né? Porque nós não podíamos votar. Vocês sabem que nós vivemos esse tempo que não podia votar, não tinha essa liberdade, né? Era um tempo de lutas pelas diretas jás e tal. E a música tem erros de concordância que fazem parte do que eles querem transmitir. Então eles dizem, eu vou só ler uma frasezinha assim, uma estrofe que diz assim: a gente não sabemos escolher presidente. Não sabe nem escrever, né? Mas se não sabe escrever, não sabe escolher também. A gente não sabemos tomar conta da gente. Olha o que eles estão querendo falar, né? Nós precisamos aí Bom, deixa eu ficar quieto aqui, que aqui é gravado, né? Pastor, tem que ir devagar. A gente não sabemos nem escovar dente. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil. A gente somos inútil. Com U, não é com L não, irmãos. A letra é inútil com U. Eu queria pensar com você sobre o que Paulo diz no finalzinho aqui da carta de Coríntios, que ele diz assim: o nosso trabalho para o Senhor não é inútil. A graça de Deus revelada em Jesus não foi inútil. A palavra nos convida, irmãos, a sermos úteis para Deus. Olha para a tua vida, para a tua caminhada e te pergunta: eu tenho sido útil ou mais inútil para as coisas de Deus, para o reino de Deus? E aqui, irmãos, não é só a questão de igreja local, certo? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, assim, é ser útil no trabalho, é ser útil em casa, é ser útil na escola, na faculdade, é ser útil onde a gente for, porque a luz de Cristo tem que brilhar em nós, e nós temos chance de falar, nós temos chance de orar, nós temos chance de abençoar vidas em nome de Jesus. Então, eu te convido, irmão, a você ser útil para Deus. Gaste o seu tempo para o Senhor. Querido jovem, gaste o seu tempo para o Senhor. Vale a pena, em nome do Senhor Jesus. Então, relembrando, verdade sobre a ressurreição. O fato, Cristo ressuscitou. A dúvida, nós não temos porque cremos de todo o coração. A sequência, Jesus a premissa dos que dormem. Nós vamos subir com Ele na sua vinda. Virá o fim, porque a morte foi destruída, é o último inimigo a ser vencido. O corpo de glória será maravilhoso. E nós, então, seremos todos transformados em nome de Jesus. Deus abençoe, feliz Páscoa. Bendito seja o nome do Senhor.